Olá pessoal, então na aula passada nós começamos estudando aí os fundamentos, de termodinâmica. Na aula de hoje nós vamos continuar, tá? Então para quem não se lembra, a gente definiu o que é termodinâmica. Então é aquela ciência ligada a processos em que existem trabalho e calor, ou seja, que basicamente eles alteram a pressão, temperatura e outras propriedades, tá? Nós vimos também a diferença entre sistema e volume de controle. Lembrando que o sistema, o que acontece? Nós não temos transferência de massa, ou seja, o fluido ou a substância ela não sai ali do sistema. Já no volume de controle a gente tem uma transferência ali, o fluido ele passa, constantemente pelo volume de controle, tá? Então, e esse sistema de volume de controle é basicamente uma parte, do nosso, do que a gente está estudando, Então, por exemplo, nesse caso aqui, conforme o êmbolo ele desce e sobe, o gás, a fronteira do sistema ela acompanha o gás, de tal forma que todo o gás está sempre dentro do sistema, Já o volume de controle, nós temos o caso aqui, em que nós pegamos uma área fixa, e aí, constantemente, eu tenho o quê? Entrada de ar, saída de ar e etc. Tá bom? Bom, nós vimos também algumas propriedades termodinâmicas, que é a pressão, temperatura e o volume, tá? E nós vimos que essas propriedades elas podem ser intensivas ou extensivas, Intensivas quando elas não dependem da quantidade da substância, extensiva quando depende. Então, pressão e temperatura são intensivas enquanto o volume é extensivo, tá? Consequentemente, existe uma forma da gente transformar quantidades extensivas em intensivas, como dividindo pela massa, como é o caso do volume específico, que é o volume dividido pela massa, tá bom? Depois, pessoal, nós falamos sobre um pouco sobre isso, tá? E aí a gente continua a aula de hoje, tá? O que a gente vai ver a aula de hoje? Vamos continuar falando sobre alguns fundamentos. O primeiro é o fundamento que nos diz o que é um estado termodinâmico, tá? Então, o estado termodinâmico é algo bem simples, vou dar um exemplo bem simplesinho para vocês fixarem bem na cabeça, tá bom? Então, pessoal, quando alguém fala para você, descreve aquela pessoa lá, você vai falar, aquela pessoa ela tem cabelo curto, ela tem olhos verdes, ela tem 1,80 de altura, E a partir dessa descrição você consegue identificar a pessoa, não é? O estado termodinâmico é a mesma coisa para a substância que a gente está analisando. Então, quando é fornecido algumas propriedades dessa substância, a gente consegue identificar ela, tá? Identificar em qual condição ela está. Então, o estado termodinâmico é o conjunto de propriedades que descreve essa substância, ou seja, como ela se encontra naquele momento. Se ela é vapor, se ela é líquida e assim vai, tá? Ok? Então, pessoal, e essa estado, pessoal, a diferença do caso da termodinâmica para a gente é que a gente dificilmente a gente tem alterações no nosso aspecto, na nossa fisionomia. Já quando a gente está falando de uma substância, é muito fácil de eu o quê? Variar a temperatura dela, variar a pressão dela. E para cada conjunto de pressão e temperatura, eu vou ter um estado termodinâmico diferente, tá? É isso que muda, tá bom? Bom, pessoal, algumas partes eu vou pular, depois vocês dão uma lida no material que eu vou passar para vocês, para nossa aula não ficar muito monótona, tá? Mas beleza. Para eu descrever, por exemplo, uma pessoa, eu preciso saber diversas características, altura, cor da pele, cabelo, nariz e assim vai. Na termodinâmica, pessoal, a gente tem Isso ele é mais simples de ser feito, tá? E ele nos é dito pelo postulado de estado, tá? Então, o postulado de estado, o que ele nos diz? Se a gente tiver uma substância pura, o que é uma substância pura? É uma substância que só existe, é um fluido que só possui uma substância. Então, por exemplo, aqui eu só tenho ar, ali eu só tenho nitrogênio,
ali eu só tenho água, não é uma mistura de substâncias. Por exemplo, a água com óleo já não é uma substância pura, tá? Mas quando eu tenho uma substância pura, pessoal, eu preciso apenas de duas propriedades intensivas e independentes para determinar o quê? O estado que ela se encontra. Então, a gente vai ver isso melhor depois, não vale sempre isso que eu vou falar para vocês agora, mas por enquanto pensem dessa forma. Se eu souber a temperatura e a pressão, eu sei o quê? Se a água está líquida, se a água é vapor, se a água está evaporando, tá? É basicamente isso, tá? Então lembre, precisa ser duas propriedades intensivas. Então o volume, se eu souber a pressão e o volume, não sei, você entendeu? Se eu souber a temperatura e o volume, também não vou saber, tá bom? Beleza? E um outro conceito muito importante, pessoal, eu recomendo que a cada conceito desse que eu vou falando, vocês vão anotando, ou voltem depois aqui no PDF que eu vou passar para vocês e deem uma lida, tá bom? Bom, processo. O que é o processo, pessoal? Como eu comentei, é muito fácil da substância, né, ela sair de um estado e ir para o outro, né? Basta eu variar uma propriedade intensiva, ou seja, a pressão, a temperatura. Então, o processo é o quê? É o que faz essa substância ir de um estado 1 para o estado 2. É basicamente isso. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho um exemplo bem simples para a gente entender. Ó. Eu tenho aqui o gás que está uma temperatura e uma pressão. Se eu apertar aqui, ó, colocar um peso ou apertar, o que vai acontecer? A pressão do gás vai aumentar, tá? Então, vai mudar o estado do gás. Ele não vai estar no estado 1, ele vai estar no estado 2, porque a pressão dele alterou. E isso que eu fiz de ir para o estado 1 para o estado 2 é o processo, tá? Então, toda vez que falar, é um processo tal, significa que é algo que eu estou fazendo que está mudando o estado da substância, tá bom? Beleza? E aí a gente tem diversos tipos de processo, tá? Pode ter um processo isotérmico, no qual a temperatura é constante. Posso ter um processo isobárico, que a pressão é constante. O que significa ser constante? Significa que quando eu vou do estado inicial para o final, a pressão permanece constante, no caso isobárico. No caso isotérmico, o que permanece constante? Temperatura, tá? Posso ter um processo isovolumétrico, tá? E eu posso ter também um processo quase estático. O que é um processo quase estático? Ele é uma idealização, tá? Então ele é um processo que ele ocorre de uma maneira lenta. Então é basicamente isso, tá? Então basicamente ele vai estar sempre em equilíbrio, tá? Basicamente é essa a ideia. E o ciclo, pessoal, esquece o processo agora. E o que é ciclo? Basicamente é você fazer uma série de processos termodinâmicos e desde que você volte para o estado inicial da substância. Então, por exemplo, imagina que eu peguei lá, vou descrever um ciclo, pessoal. Peguei o gelo ali do freezer, botei em cima da pia. O que vai acontecer? O gelo vai esquentar, né? Vai receber calor, vai esquentar, vai derreter. Ok? Mudou o processo, né? Antes eu tinha água congelada, né? Agora eu tenho água líquida. Aí eu pego e faço o quê? Pego lá a água líquida ali do gelo, volto para o freezer. Voltou para o freezer, a água vai congelar de novo. Vai ficar a mesma temperatura e a mesma pressão. Então, ó, o que eu fiz? Eu saí do estado inicial e voltei para ele, fazendo o quê? Dois processos. O primeiro, esquentando o gelo, né? Fazendo ele virar líquido, e o outro o quê? Resfriando, fazendo ele voltar a gelo. Tudo bem? Essa é a ideia do ciclo, tá bom? Bom, pessoal, existem outros tipos de processo também, que é o em regime permanente e o regime uniforme, tá? O regime permanente, pessoal, é o que a gente tem nesses dois quadrinhos aqui de cima, ó, tá? O que está acontecendo, ó? Aqui ele está mostrando a temperatura nos cantos desse cômodo, né? Vamos falar assim, né? Dessa sala, né? Ou desse compartimento, né? Então veja que a uma hora da tarde, ó, o que acontece? Aqui está 300 graus, aqui está 250, aqui está 200 graus, aqui está 150.
O que acontece? 3 horas da tarde, ou seja, 2 horas depois, o que vai acontecer? Aqui vai continuar 300 graus, aqui vai continuar 250, aqui vai continuar 200, aqui 150. Então veja que a temperatura aqui no ponto, né, nos pontos do compartimento, não alterou. Quando isso ocorre, a gente fala que nós temos um regime permanente, tá? Então as propriedades aqui, elas não estão variando com o tempo, tá? Beleza? E em regime uniforme significa que as propriedades não variam no espaço. Então o que significa isso, pessoal? Significa que se aqui tiver a 300 graus, aqui na saída está 300 graus. Então a gente pode ter isso também. Beleza? Bom, pessoal, aqui eu não vou prolongar muito, peço que vocês deem uma olhada, tá? Mas aqui é a definição de pressão, tá? Que é a força sobre a área, a unidade no sistema internacional que é Pascal, e aqui tem algumas conversões, tá? Por quê? Porque não é comum a gente utilizar muito em Pascal a pressão, mas em bar, ATM ou PSI, beleza? Tá? Pressão absoluta, pressão relativa e atmosférica, tá? A atmosférica é a pressão que a gente tem no ambiente, a relativa é a que está diferente disso, né? Ou seja, a mais ou a menos, tá? E a pressão absoluta vai ser a soma das duas, ok? Tá? Falando mais sobre temperatura, tá? A temperatura basicamente é uma energia interna que eu tenho no corpo, de tal forma que se eu tenho algo com mais energia, a temperatura vai aumentar, tá? É algo meio que proporcional, tá? Faz sentido, né? Se a gente pega a água, né, e faz, por exemplo, fazer café, a hora que a gente põe a água no fogão, ela tá tranquilinha, né? Tá com uma temperatura ambiente. Se ela esquentar e começar a ferver, o que vai acontecer? Né? As moléculas ali, o vapor vai começar a subir. E você vai ver o quê? Movimento. O que significa? A energia aumentou. Além de ter aumentado a energia, o que aumentou? Temperatura. Tá? Então, basicamente é isso. Ó. Então, é isso que a gente vê aqui. Ó. Se você tem uma molécula quente, ó, ela vai se mover mais, ela vai ter mais energia para se mover. Já algo frio tem menos. Tá? Beleza? E como que eu faço com que a temperatura aumente ou diminua? Por meio do calor, tá? Então, se você fornecer calor para algo, você vai esquentar. Se você retirar calor, ele vai resfriar, tá? E a gente tem uma lei da natureza, a lei zero da termodinâmica. Por que não é a primeira lei, né? Porque ela veio depois, tá? Então não tinha como colocar antes, a primeira já estava estabelecida, não tinha como ser a primeira. Então voltaram a zero. Por que é o zero? Porque ela é mais básica que a outra, tá? Ela é mais sentido, tá? Que é a lei do equilíbrio térmico, ou seja, a gente sempre vai ter transferência de calor do corpo que está uma temperatura mais alta para o corpo que está uma temperatura mais baixa. Isso é fato, isso é simples, tá? Então, se eu estou mais quente que o ambiente, eu estou transferindo calor para ele, né? Como a gente pode ver isso? Ó, você tem um ambiente ali que está friozinho, né? Você ligou o ar, depois deixou fresquinho e desligou. Você vai ficando ali no ambiente, não vai esquentando? Por quê? Porque está vindo calor para o ar interno. Da onde? De você, da iluminação, do ambiente externo. Ok? Beleza, pessoal? Então aqui, ó, isso é bem simples. Ó. Veja que esse campo aqui da direita ele vai estar mais quente. Com o passar do tempo, ele emite calor para o outro corpo aqui, né, para o outro cômodo, de tal forma que isso ocorre até o quê? Estabilizar. Beleza? Tá? Aqui vocês podem dar uma lida, tá? Melhor, tá? Não vou entrar muito em detalhes, mas a ideia é a mesma. Você tem algo mais quente, algo mais frio. Vai ser transmitido calor do corpo mais quente por corpo mais frio até que ambos estejam às mesmas temperaturas, tá bom? Qual que é a unidade da temperatura? Eu falei da pressão, que é Pascal. Da temperatura, nós temos duas escalas, a relativa e a absoluta, tá? A relativa, por que a gente fala que é relativa? Porque existem temperaturas menor que o zero, tá? Um exemplo de escala relativa é a Celsius, que é a que a gente usa, né? Vocês já devem ter ido em algum barzinho ou algum lugar no mercado,
Você olhou lá para a geladeira, vai estar marcando uma temperatura negativa, né? Então, é uma escala relativa. No caso da temperatura absoluta, o 0 é 0, não tem nada menor que aquilo, tá? No sistema inglês, a escala relativa é a Fahrenheit, tá? As escalas absolutas, ou seja, que o 0, não existe nada menor que o 0, é o quê? No caso do sistema internacional é a Kelvin. No caso do sistema inglês é o Rankine. Peço que vocês guardem isso aqui, pelo amor de Deus, tá? Para passar de Celsius para Kelvin, basta somar o 273, tá? Que eu coloquei 273,15, mas se lembrar que já é para somar 273, tá certinho, tá? Então é assim que eu converto a escala relativa em Kelvin. Então, lembrando, temperatura eu tenho que uma escala absoluta e uma escala relativa. A relativa é a Celsius. Por quê? Porque tem valores de temperatura menor que o 0 graus Celsius, né? A escala Kelvin ela é absoluta, então o 0 Kelvin não tem nada mais frio que isso, tá? Beleza? Aqui tem as escalas para você transferir de Celsius para Fahrenheit, de Kelvin para Fahrenheit, tá? E alguns exercicinhos, ok? Bom, pessoal, essa parte do simulador eu vou trabalhar com vocês na próxima aula, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima.